amigo vascaíno, já já tem Vasco da Gama e Ceará na Arena Castelão, às 9h30 da noite. O nosso Cruz Maltino entra em campo em busca da liderança do Campeonato Brasileiro. Quem diria, né, que o técnico Fábio Carille, tão criticado como vinha sendo e até nesse momento ainda vencendo por parte do torcedor vascaíno, conseguiria dar a expectativa do torcedor de terminar a noite de terça-feira vendo o seu time, vendo o Clube de Regatas Vasco da Gama sendo o líder do Brasileirão. Nem o mais otimista vascaíno pensaria nisso, né? É claro, a gente vai trazer aqui a você, meu amigo vascaíno, tudo sobre essa partida importante entre Vasco da Gama e Ceará. Bom lembrar, a última vez que a gente viu o Vasco enfrentando o Ceará lá na Arena Castelão, pelo Brasileiro da Primeira Divisão, deu bom, hein? 2-0 com gol de Ribamar, e naquela noite o Vasco chegava aos 9 pontos e se tornava o líder parcial daquele campeonato. Mas, enfim, a gente vai comentar sobre isso, falar também sobre muitas outras novidades que estão envolvendo aí renovações contratuais. Hoje, a grande prioridade do nosso Cruz Maltino se trata dessas renovações, muitas outras novidades também com relação a uma ação social bem legal que o Vasco da Gama realizou, tá, nestas últimas horas. O Vasco fazendo uma grande participação na Cidade de Deus, comunidade bem próxima ao CT Moacir Barbosa. A gente vai falar muito sobre isso aqui também com vocês nesse Fala Gigante. Enfim, meu amigo, teremos aí um Fala Gigante misturado com um pré-jogo do Gigante, bastante agitado, bastante movimentado, cheio de muitas informações e novidades para vocês. Entretanto, rapidamente, é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco, esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Estou aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, saindo sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia e sai sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do dia, saindo pela parte da noite. Hoje, porém, não temos o Boa Noite Gigante, e sim o nosso pós-jogo em live. Por volta de 11h30 já estaremos aqui. Então, conto muito aí com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, para ajudar no crescimento e na divulgação aqui do nosso conteúdo. Então, vamos juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez melhor e maior. Faltam pouquíssimas pessoas para a gente chegar a esses 150 mil inscritos, e de verdade mesmo, eu conto muito aí com você para que isso possa acontecer. Fechou? Vambora então, meu amigo vascaíno, sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com vocês, este vídeo, falando sobre essa questão envolvendo, né, uma coisa bem legal, um gesto bem legal que o Vasco fez, que está aparecendo aí na imagem a vocês, né? Eu disse até que foi nas últimas horas, entretanto, esse evento já aconteceu há alguns dias, foi nesse último sábado, dia 29 de março, tá? Há quase 2 semanas atrás. O Felipe Maestro, né, hoje coordenador técnico do Vasco, ele foi até a comunidade da Cidade de Deus, representando o nosso Vasco da Gama, representando o nosso clube. Aí também tivemos, é claro, outros representantes do nosso Vasco, como por exemplo o Almirante, o mascote do Vasco da Gama também esteve presente. Tivemos profissionais também do clube presentes ali na comunidade, tendo o objetivo de apresentar o Vasco da Gama, de levar o Vasco para essas crianças, de trazer para a comunidade, levar a comunidade da cidade de Deus, que é o Vasco. Infelizmente, hoje, e eu volto a repetir, a gente trabalha muito com a realidade. Não estou aqui para enganar ninguém, não estou aqui para vender sonhos, não estou aqui para iludir o torcedor. Estou aqui para ser real. E hoje, a realidade é uma só. Você vai nas comunidades do Rio de Janeiro, você vê camisas do Vasco, você vê pouquíssimas camisas do Fluminense, Botafogo, quase inexistentes. Vê algumas camisas do Vasco, mas você vê Janeiro sendo dominante, meu amigo. O Flamengo conquistando Libertadores, Brasileiro, Campeonato Carioca. E a gente vê um pouquinho do Vasco da Gama e não conquista absolutamente nada. E além
Então isso enfraquece a torcida do Vasco, isso enfraquece uma nova geração de torcedores vascaínos. Isso é preocupante para o futuro, porque se você não gera novos torcedores, tende-se a lá no futuro dar algum ruim. O Vasco, que hoje é a terceira, a quarta maior torcida do país, lá na frente, se continuar nessa, tende a não ser mais uma das maiores do Brasil. E esse projeto que o Vasco idealizou, tivemos a presença do diretor esportivo, né, coordenador técnico, melhor dizendo, Felipe Maestro, e outros profissionais, visa exatamente isso, tá? Levar o Vasco, impactar as novas gerações de torcedores. Por quê? O Vasco ele foi a comunidade da Cidade de Deus para entregar materiais esportivos e beneficiar o projeto Gerações em Movimento, que atende ali algumas crianças da região. O Vasco, assim como apoia, né, a Barreira do Vasco, a comunidade do Tuiuti, que ficam ali próximas à região de São Januário, também marca nesse momento presença na comunidade da Cidade de Deus. O próprio Felipe ele disse assim, olha, abre aspas, é o início. A gente vai fazer muito mais. Trouxemos bola, colete, short, meião, para essas crianças terem uma estrutura um pouco melhor, um material um pouco melhor para se desenvolverem como atletas. Espero que nossa ajuda possa fazer diferença e convido todo mundo para poder ajudar esse projeto maravilhoso aqui na cidade. Então, assim, algo de fato muito legal, a gente vê essa criançada toda, né, com os materiais do Vasco da Gama, com os coletes do Vasco, com meiões do Vasco, e é o Vasco da Gama aos pouquinhos, impactando essa nova geração de torcedores vascaínos. Muitos podem pensar que é pouca coisa, muitos podem pensar que é apenas ali o Vasco ajudando o projeto, mas não é. A criança chegar, poxa, numa tarde de segunda-feira, numa tarde de terça-feira, para participar de um treino, de escolinha, está lá assistindo o Vasco, aí à noite tem jogo do Vasco, chega até a arrepiar, isso é legal, vai se criando ali um amor, um carinho pelo clube, e quando for ver, essa criança já se tornou Vasco e nem percebeu ainda. Então, é isso, é levar o Vasco para essa nova geração de torcedores. Boa notícia, né? Para animar aí essa tarde de terça-feira. Antes de entrarmos no assunto, porém, de Vasco-Ceará, irmos para o segundo bloco desse Fala Gigante, só trazendo uma informação bem rapidinha aqui a vocês com relação a Marcelo Santana, né? Colocou aí na capa do vídeo, corrida para renovar, e é exatamente isso que hoje o diretor Marcelo Santana tem como grande responsabilidade: renovar contratos. O elenco hoje está no Ceará, parte da diretoria viajou com o grupo para o Nordeste e outra parte permaneceu aqui no Rio de Janeiro. Dentre eles, o diretor executivo Marcelo Santana não viajou, permaneceu no Rio de Janeiro, ficou na cidade de Carioca para poder agilizar as renovações de 3 atletas, Ryan, Puma e Léo Jardim. A renovação do Ryan está muito engatilhada, a gente trouxe a vocês, salvo engano, no Acorda Vascão de hoje ou em alguns vídeos passados. Resta, de fato, apenas aí a assinatura do contrato. A renovação do Puma e do Léo Jardim também já estão bem encaminhadas, entretanto não no mesmo estágio que a do Ryan. A informação aí que temos é que a expectativa é que isso saia o quanto antes. As tratativas com o Puma e Léo Jardim já estão nos últimos detalhes, nos últimos acertos, para que o Vasco possa também assinar a renovação de ambos. Além desses 3, o Vasco também, nesse momento, aguarda, através da pessoa do diretor executivo Marcelo Santana, para a extensão de ambos os contratos, a resposta dos 3. Assim como recentemente aconteceu com o Paulo Henrique, o Vasco tem por objetivo realizar a renovação de contrato dos seus atletas. Então, informações aí de fato importantes sobre o nosso clube maltino. O Vasco aí que se movimenta nos bastidores a todo vapor para manter parte desse grupo para a temporada de 2025. Boa notícia, meu amigo vascaíno. Deixe aí a sua opinião nos comentários. É o nosso Vasco da Gama, né? Olhando para o futuro, mas também pensando no presente. Você concorda com as renovações de Léo Jardim, de Puma Rodrigues, de Ryan? Coloque aí embaixo a sua opinião. Bom, meu amigo vascaíno, eu venho aqui rapidamente para dar um recado a você. O recado é o seguinte: agora temos um novo canal para você aí do outro lado. O canal é esse daqui, ó, Bastidores do Gigante Vasco.
O objetivo aqui com esse conteúdo é sempre deixar você muito bem informado sobre tudo o que acontece nos bastidores mesmo do nosso Cruz Maltino, né? Zona mista, entrevistas coletivas, entrevistas exclusivas, tudo isso você verá aqui. Aqui já temos as entrevistas do Vasco Esporte. Hoje, que teremos Vasco e Ceará, teremos também todas as entrevistas postadas aqui. Então, siga a gente por lá, estará sendo colocado aqui na descrição, tá? Esse link, toma lá. Se inscreva, ajude o crescimento também desse novo canal para que você, através do Bastidores do Gigante Vasco, possa ter acesso a todo o conteúdo. Às vezes o Marcelo Santana vai falar, o vídeo vai estar lá, inclusive a gente também vai aparecer por lá. Então, ó, siga e faça no canal do Gigante Vasco, agora do Bastidores do Gigante Vasco, cada vez melhor. Mas por aqui, a gente segue também a todo vapor. Bom, meu amigo vascaíno, vamos embora então para o segundo bloco desse Fala Gigante. Entretanto, vá lá no canal, tá? Não é um conteúdo feito para mim, de verdade mesmo. Até abrindo aqui para vocês, financeiramente esse canal não dará absolutamente nada. É algo pensando único e exclusivamente para os inscritos aqui do canal, para ter aí um conteúdo a mais. Às vezes sai uma entrevista do Marcelo Santana que é aberta e ninguém consegue ter acesso. A gente vai colocar lá uma entrevista coletiva, as zonas mistas, as entrevistas de Pedrinho, tudo isso a gente vai jogar lá para o nosso canal de bastidores, né, de entrevistas, de coletivas, tudo isso você verá lá nesse outro canal. Então, se inscreva por lá também, vamos juntos crescer e fazer um canal gigante cada vez maior. Fechado? Sempre o melhor para você. E vamos aqui para o segundo bloco desse Fala Gigante, porque nesse momento a gente tem muita informação a trazer. E meu amigo, por incrível que pareça, o Vasco pode dormir líder do Campeonato Brasileiro. Só depende dele. O Vasco hoje é o quarto colocado do Brasileirão, está com 6 pontos, como aparece aí na tabela para vocês. Tem a mesma pontuação que o Fluminense e o Juventude. O Vasco hoje está atrás do Juventude por conta do critério de saldo de gols. O saldo do Juventude é de 1 e o saldo do Vasco é de 0. Então o Juventude está na frente do Vasco exatamente por conta do saldo de gols. E o Vasco está na frente do Fluminense por conta dos gols pró. O Vasco tem o mesmo saldo que o Fluminense, mas tem mais gols pró do que o Fluminense. Ou seja, marcou mais gols que o tricolor das Laranjeiras. E isso faz com que o Vasco fique à frente do seu rival e atrás do clube de Caxias do Sul. E o Vasco está atrás de Flamengo e Palmeiras por conta da pontuação. O Vasco tem 7, aliás, o Vasco tem 6, e Palmeiras e Flamengo tem 7 pontos. O Vasco empatando esse jogo de hoje, ele ultrapassa o Juventude por conta da pontuação, mas não ultrapassa nem Flamengo nem Palmeiras por conta do saldo de gols. Então, o empate hoje coloca o Vasco parcialmente na terceira colocação. Uma vitória coloca o Vasco na primeira posição, pois o Vasco vai a 9. E uma derrota leva o Vasco parcialmente para a 8ª colocação. O Ceará, que hoje tem 4, ultrapassaria o Vasco indo a 7 pontos na tabela de classificação do Brasileiro. É importante dar uma olhada aqui nos jogos dos adversários diretos do Vasco da Gama nesse momento brasileiro. Caso o Vasco vença, iria a 9 pontos. Com isso, o Vasco poderia ser ultrapassado por Fluminense, que enfrenta, né, a equipe do Corinthians, né, no Química Arena, um jogo muito difícil, jogo esse que será amanhã. Ainda temos o Juventude, que enfrenta o Flamengo, ou seja, 2 adversários diretos aí do Vasco da Gama neste momento na tabela de classificação. E o Palmeiras enfrenta o Inter fora de casa. Então a possibilidade do Vasco vencendo o Ceará, terminar essa 4ª rodada, né, do Brasileiro na primeira ou na segunda colocação é bem grande. Olhando por uma questão de lógica, a possibilidade do Flamengo vencer o Juventude é enorme. Enorme no Maracanã, irá 10. E a possibilidade do Internacional vencer o Palmeiras ou até um empate acontecer no Beira-Rio também é muito lógico. Ou seja, o Juventude, que é o terceiro, perderia para o Flamengo e não pontuaria. O Palmeiras empataria ou perderia. O Vasco na 9 permaneceria à frente do Juventude, permaneceria à frente do Palmeiras e ficaria atrás apenas do Flamengo diante de uma vitória. Então, há uma possibilidade bem real, bem grande e bem iminente do Vasco fechar essa 4ª rodada ou na primeira ou na segunda colocação do Brasileiro, o que, meu amigo, seria importante. Olha aqui,
Olha que mágico seria. Vamos parar para pensar aqui. O Vasco termina hoje na primeira colocação. Amanhã o Flamengo vence, ultrapassa o Vasco da Gama e vai para a primeira colocação. Então ficaria Flamengo em primeiro, Vasco em segundo. Sábado tem Vasco e eles. O Vasco está a 30 jogos com apenas uma vitória contra o Flamengo. Aí você imagina só. Internamente o Flamengo trata o brasileiro como grande prioridade. Você imagina se sábado, o Flamengo na liderança e o Vasco na vice-liderança, o Vasco vence o Flamengo no Maracanã, ultrapassa o Flamengo e pega a liderança dos caras no Brasileiro. Olha como seria mágico isso daí. Olha que cenário lindo. Quebraram o jejum, não sei quanto tempo sem vencer os caras e ainda tomaram a liderança deles. Sabe o que eles iam fazer? Eles iam morder, arrancar cabelo, ficar maluco. Então é importante esse jogo sim, para dar confiança, para dar moral para sábado e olhar para a parte de cima da tabela do campeonato brasileiro. Fábio Carilli, que é claro, hoje é um responsável sim por esse atual momento do Vasco. Não iremos tirar a responsabilidade dele por tudo que vem acontecendo com relação à quarta posição do Brasileirão, a segunda posição, né, da Copa Comebol Sul-Americana na fase do grupo. Ao mesmo tempo que eu, Lucas, tenho aqui a cara e tenho a personalidade de criticar o Fábio Carilli quando eu acho que ele está errado e imputar nele um momento do Vasco ruim, não vai ser eu que vou tirar dele a responsabilidade por um momento bom que hoje o Vasco vive. 2 vitórias seguidas, uma boa fase. Então sim, se hoje o Vasco é o quarto colocado brasileiro, se hoje o Vasco vem de 2 vitórias contra o Puerto Cabello e contra o Sport, é por conta do Fábio Carilli. Se perder hoje, é por conta do Fábio Carilli também. Certo é, há um respaldo para o treinador. O Fábio Carilli, depois das 2 vitórias, ganhou uma sobrevida e chega assim hoje para enfrentar o Ceará dentro da Arena Castelão às 9h30 da noite. O Ceará vem de uma derrota para a equipe do Juventude jogando em Caxias do Sul. O Ceará busca quebrar um tabu e vencer o Vasco em casa pela Série A do Campeonato Brasileiro pela primeira vez na sua história. O Ceará nunca venceu o Vasco da Gama jogando a primeira divisão do Brasileirão. São 9 partidas oficiais do Castelão nessa temporada de 2025 e o Ceará já teve 6 vitórias e 3 empates, ou seja, o Ceará está invicto jogando em casa e o Vasco vive um momento bem legal. Expectativa de grande jogo, expectativa de jogão. O técnico do Ceará, que é um bom técnico, o Léo Condé, que fez um trabalho interessantíssimo no Criciúma no ano passado, chega com moral, mas terá baixas importantes para esse confronto. Lucas Mugni deve ser relacionado para a partida, mas começará no banco de reservas. E o Ceará deve ir a campo com essa escalação que está aparecendo aí na imagem a você. Bruno, Marlon, William Machado, Matheus Bahia, Fabiano Souza, Diego, Fernando Sobral, Matheus Araújo, Galeano, Ailon e o grande atacante do Ceará, o nome do Ceará nesta temporada, Pedro Raul. Já o Vasco, com alguns nomes poupados, deve ir com essa escalação que está aparecendo aí na imagem a vocês. Léo Jardim, João Vitor, Paulo Henrique, Piton e Lucas Freitas, no lugar do Maurício Lemos, que permaneceu no Rio de Janeiro. Hugo Moura, Paulinho e Paê, formando a trinca de meio campo, diante de uma ausência do Felipe Coutinho, que também permaneceu na cidade carioca, e a expectativa é que o time ofensivo seja o titular. Ferret, Garré e Nuno Moreira. Esse deve ser o Vasco da Gama, que vai a campo hoje para enfrentar a equipe do Ceará. Momento importante para o Vasco, partida chave para o nosso clube paulistino, um jogo assim que pode de fato mudar a cara do Vasco nessa temporada de 2025 e fazer com que o nosso clube paulistino chegue gigante para enfrentar o Flamengo nesse próximo sábado. Com relação aos jogos entre Vasco e Ceará, a última partida entre os clubes aconteceu, meu amigo vascaíno, no Campeonato Brasileiro de 2020. O Vasco jogando em casa, dentro de São Januário, perdeu para o Ceará pelo placar de 4-1. Ainda naquele brasileiro, no iniciozinho do Brasileirão, em agosto, jogando na Arena Castelão, entretanto o Vasco venceu pelo placar de 3-0. Lembro muito bem dos gols marcados por Ribamar, salvo engano, Felipe Bastos e Thales Magno naquela partida. Então, assim, um confronto bem importante. O Vasco da Gama, né, claro, tentando aí, meu amigo vascaíno, buscar a vitória, buscar virar essa chave e, é claro, fazer com que o vascaíno possa se empolgar para a temporada de 2025. Está confiante na vitória?
coloque aí a sua opinião nos comentários. Eu, Lucas, fico por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, apenas o segundo vídeo desta terça-feira. E já eu tô aqui de volta, trazendo ainda mais novidades e informações a todos vocês com o nosso pós-jogo. Vamos que vamos! Curta, compartilhe, se inscreva, ajudem aqui o nosso canal e, como sempre falo aqui, saudações vascaínas.